Bom dia, pessoal do terceiro ano. Como vocês estão? Vamos para mais uma videoaula então. Semana passada nós trabalhamos com a parte teórica, né, com uma análise do livro do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, né? Então eu passei para vocês todas as características, contei um pouco do enredo, né? Montei uma apostila de análise para vocês, montei um slide, um resumo, né, do livro para vocês. Que vocês possam contemplar esse material, tanto o slide quanto a apostila, porque vai servir bastante para a prova de vocês, tudo bem? Ok? Hoje, então, para a gente encerrar, né, essa parte do crime do Padre Amaro, eu deixei uma lista de exercícios com vocês e eu vou resolver essa lista de exercícios com vocês aí. Então, vocês anotem as respostas aí da lista de exercício para que vocês possam mais para frente estudar para a prova de vocês, tudo bem, gente? Ok? Muito bem, então peguem a lista, por favor, acompanhem a leitura. Vou fazer algumas leituras para a gente começar, ok? Vamos lá então, ó. Primeiro exercício que eu passei para vocês. Assinale a afirmativa correta sobre essa de Queiroz. Vamos lá, letra A. Fiel aos pressupostos da escola naturalista, adotou postura doutrinária ao dissertar sobre a degeneração do clero, resultante do acelerado progresso industrial das cidades portuguesas. Gente, não tem nada a ver, a degeneração do clero não é resultante de nada relacionado à Revolução Industrial. Né? A degeneração do clero é relativo a aspectos internos, né, da relação da igreja com os próprios integrantes dela, ok? Então tá errada essa aí. Letra B. Lançou um olhar crítico sobre a sociedade e seu tempo, procurando analisar e registrar através do romance realista as contradições de um mundo em transformação. Ok, certinho. Mundo em transformação, revolução industrial. Nós comentamos o contexto histórico lá, né? E é um olhar totalmente crítico, ácido. Inclusive, essa de Queiroz, a segunda fase dele que pertence ao livro do Crime do Padre Amaro, é uma fase ácida, né? Muito ácida, muito forte, de muita crítica à burguesia, à igreja, à própria sociedade, ok? Então, letra B está correta. A letra C está errada por quê? Ó? Em pleno apogeu do capitalismo, defendeu a tese que os princípios religiosos eram a única forma de salvaguardar a sociedade. Tá certo. Aqueles religiosos que foram retratados do crime do Padre Amaro são exemplos para a regeneração da sociedade? Faça-me o favor, né? Então tá errada essa. Letra D. Nacionalista convicto, acreditava que a literatura romântica era instrumento legítimo e eficaz para enaltecer e preservar os valores da tradição portuguesa. Não, essa de Queiroz combateu o romantismo, né? Combateu. Ele era realista e naturalista puro, então tá errada essa, não é? Ele não defende a literatura romântica. Letra E. Serviu-se da ficção para tecer comentários irônicos às classes baixas? Não. O Eça de Queiroz criticava a burguesia, classe média, média burguesa, classe alta burguesa, clero, baixo, alto, médio clero, né? Criticava a sociedade, criticava o governo, né? A política, então não criticava as classes baixas, ok? Então tá errada a letra E. Então, letra 1, a questão número 1, ficamos com a alternativa B de bola. Corrijo aí, quem acertou, beleza, quem errou, tenta entender por que errou, tá? 2. O texto abaixo foi extraído do nono capítulo da obra O Crime do Padre Amaro. Vamos lá, vamos ler, ó. Siga a leitura aí, ó. Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe contra o celibato e a igreja. Por que proibia ela aos seus sacerdotes, homens, vivendo entre homens, a satisfação mais natural que até têm os animais? Né? Quem imagina que desde que um velho bispo diz serás casto ao homem novo e forte e seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina cedo, dita a tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? Olha o naturalismo, gente. Olha o homem, né? O ser natural, né? E quem inventou isso? Um concílio de bispos decrépitos vindos do fundo de seus claustros, da paz de suas escolas, mirrados com pergaminhos inúteis como eunucos? Que sabiam eles da natureza e das tentações? Que viessem ali 2 ou 3 horas para o pé de Amelinha, olha a Amélia, né? Ameliazinha, né? E veriam sob a sua capa de santidade começar a revoltar-lhes os desejos. Ele fala assim, olha, se esses sacerdotes que determinaram essa lei do celibato aí, né?
do não contato físico, do amor, né? Ah, se eles olhassem a Amélia, eles iam trocar de opinião. Olha só, tá? Ok? Tudo isso, tudo se ilude, se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impediriam então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas, porque a carne é fraca, tá? Olha que descrição que o Amaro está pensando, raciocinando no seu quarto, lá na pensão da Dona Joaneira, ok, gente? Esse trecho é o pensamento do Padre Amaro Vieira, protagonista do romance. É correto afirmar que no texto acima o escritor registra o quê, gente? Olha a letra D, ó. O traço determinista do positivismo de Augusto Comte. Positivismo do Augusto Comte, admitindo a motivação sexual como algo comum a todos. Sim, comum a todos. Olha só o que ele fala aqui, né? A rebelião formidável do corpo, da natureza e das sensações, né? Ó, a satisfação mais natural entre os homens, né? Ou seja, é o traço do positivismo, do determinismo, né? Ok? Do determinismo do Taine e do positivismo do Comte, aqui ele juntou os dois aqui, né? Ok? Então a alternativa B de dado é a correta na segunda questão. A letra A está errada, né? Burguesia degenerada, não tem nada apenas padre católico, não tem nada a ver. A noção comum de que o pecado da carne é o único aceitável entre religiosos, aceita um pecado, viu? A percepção científica de que os homens e animais são diferentes, não são diferentes. Nesse caso aqui, estão comparando homens e animais, tanto é que ele fala, né? Que até os animais têm, né? Ok? Terceira questão, né? Desculpa, a letra E. A promiscuidade das vielas obscenas como pecado afligir os padres jovens. Nada a ver isso aqui. Terceiro, leia o seguinte trecho. Olha lá. O seu amor era, pois, uma infração canônica, não um pecado da alma. Podia desagradar ao senhor Chantre, não a Deus. Seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana, lembra-se de se fazer postalmente, mas onde? Como? Né? Aqui está falando da tendência da vocação do Padre Amaro. Nós comentamos que a vocação do Padre Amaro não foi uma vocação vinda de si, né? Vinda do desejo dele, né? Foi uma vocação familiar, uma vocação social, até mesmo uma fuga para ele, né? Tá ok? E uma oportunidade lucrativa. Lembra que eu falei para você? Padre ganha bem, lá no vídeo que eu falei, né? Ok? Então ficamos aí com a letra A, né? Fica claro nesse trecho que a escola religiosa de amor é o resultado de, exceto, de uma vocação verdadeira e pessoal. Então, terceira letra A. Quartas e quintas questões é relativa a esse texto aqui, ó. A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. Essa cena aqui, gente, é aquela cena que eu falei para vocês, lá do finalzinho do livro, em que está o padre Amaro e o cônego Dias, lá depois de tudo acontecido, depois de Amélia ter morrido, depois do filho ter morrido, né? Depois de tudo aquilo, né? Ficaram algum tempo sem se ver e se encontram casualmente lá em Lisboa, né? Embaixo da estátua de Camões, que é o Largo do Loreto, né? E lá se encontram os dois padres e mais o conde Ribamar, ok? Olha só então. Então isso aqui é essa cena. A verdade, ó o conde falando, ó. A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou dizer não é para lisonjear as vossas senhorias, mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossa senhoria, respeitáveis, né? Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base da ordem. Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, disseram com força os dois sacerdotes. Se não vejam vossas senhorias isto, que paz, que animação, que prosperidade. E com grande gesto mostrava-lhes o Largo do Loreto, que aquela hora, no fim da tarde serena, concentrava a vida da cidade. Tipóias vazias rodavam devagar, pares de senhoras passavam com os movimentos derreados, a polidez clorótica numa degeneração de raça, nalguma magra psela ia trotando algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho. Pelos bancos da praça, gente estirava-se no torpor de vardiagem. Olha que visão grotesca de Lisboa, né? E tá falando, olha que beleza, olha a ironia isso aí, né, gente? Um carro de boi, em época de Revolução Industrial, né? Aos solavancos sobre suas altas rodas, era como símbolo de agriculturas atrasadas de século. Ok? Então, por ironia, né, gente, do Essa de Queiroz aí, por ironia, falar, inclusive, que os cônegos são exemplo, o padre Amaro e o cônego Dias, exemplos de sacerdotes. Faça-me favor, né? Vamos lá. Então, a quarta questão. Assinale a afirmativa correta em relação a esse texto.
A descrição minuciosa do Largo do Loreto, feito pelo Conde, é argumento para comprovar sua tese sobre a prosperidade de Portugal. Portugal não está próspero, não. Está errada essa. O Conde, o sacerdote e o narrador, apesar de pertencer a classes sociais distintas, adotam o mesmo ponto de vista em relação... Narrador, não, o narrador é irônico aqui, né? Não, o narrador não adota, não, né? Ao descrever o Largo de Loreto, o narrador evita apresentar juízo de valor? Não, o narrador tá apresentando juízo de valor, sim. Letra D. Falar que não, mas está apresentando. Então a letra C está errada. Letra D. A descrição do Largo do Loreto feita pelo narrador é no contexto de estratégia para ridicularizar as ideias do conde e dos sacerdotes. Ironia, ridiculação. Ficamos com a alternativa D. A letra E é falsa, né? O conde e os sacerdotes valorizam as virtudes da nação. O narrador, por sua vez, descreve apenas o comportamento indolente da classe operária. Não, não é em relação à classe operária. É a classe tanto da política quanto do clero, né? Está errada a letra E. Quinta questão, gente, ó. Ainda sobre o texto de Eça de Queiroz, assinale a alternativa correta. Palavras como devagar, derreados, no mesmo texto ainda, tá? Relacionado ao mesmo texto. Palavras como devagar, derreados, geração e vadiagem confirmam as opiniões do conde? Não, não confirmam, né? Letra B. A dignidade de Portugal, segundo o conde, estaria garantida pelas ações religiosas que asseguraria a social? De acordo com a palavra do conde, sim, né? Então ficamos com essa, né? A gente sabe que não, mas de acordo com a palavra do conde, sim, né? Então ficamos com a alternativa B. A C errada, né? A inveja dos estrangeiros seria motivada pelo fato de Portugal representar a vanguarda da prosperidade industrial. Lembra que eu falei num vídeo para vocês, no vídeo aula? Portugal estava atrasadíssima em relação à Europa. Então o pessoal brincava, quer ir para a Europa, não vai para Portugal, né? E Portugal era perder a Europa. Letra D, né? Está errada a letra C. Letra D. A forma Vossas Senhorias usada pelo Conde explica a informalidade de tratamento dispensado aos sacerdotes? Não, não é isso aqui, né? Disseram com força os dois sacerdotes, com força disfarça a contrariedade. Não, sacerdotes, não, realmente, nós somos bons. Pelo amor de Deus. Então ficamos com a alternativa B, a quinta questão. Sexta questão. A respeito do Padre Amaro, é correto se afirmar em representa apenas a hipocrisia política portuguesa? Apenas não. Apenas não, tá errado. Sintetiza, quer dizer, reduz todos os defeitos do clero? Não, não reduz, amplia, né? É apenas um exemplo do fracasso da educação religiosa? Não é isso, não é só apenas isso, tem muito mais coisas do livro, né? É resultado de uma série de desvios, série de desvios comportamentais proporcionados principalmente pelo meio em que está inserido. Ah, sim, determinismo, meio, determinismo, positivismo, né? Ok? Então ficamos com a letra D de dado. Letra E. Não lhe são atribuídas características físicas interessantes, o fascínio que cria em Amélia vem apenas do fato de ser um religioso? Nada a ver, né? Então, sexta questão, alternativa D de dado. Sétima questão. O Cônego Dias era muito conhecido em Leiria. Ultimamente engordara o ventre saliente, enchia-lhe a batina, e a sua cabecinha grisalha, as orelhas papudas e o beiço espesso faziam lembrar as velhas anedotas de fadas lascivos e glutões. Olha a ironia, né? Olha o anticlericarismo aqui, ó. Esse padre lembrava as velhas anedotas. É uma piada esse padre. Anedota é piada, gente. É uma piada, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? No trecho selecionado estão presentes importantes características da literatura de Eça de Queiroz. Essas características são o idealismo. Idealismo pertence ao romantismo. Eça de Queiroz é realista, né? O psicologismo, não. Os personagens de Eça de Queiroz não têm uma profundidade psicológica. Eles são tipos. Características. Lembra que eu falei que o crime do Padre Amaro é um desfile de tipos, né? O primo Basílio do Eça de Queiroz é um desfile de tipos, né, de caricaturas, né? Tá? Então, esse livro, desfile de tipos, então não tem psicologismo. O critiquismo, a linguagem concisa, o tom tá fazendo uma reflexão aqui? Não, tá metendo pau mesmo, né? O elitismo, a linguagem rebuscada e o tom aristocrático? Não tem uma linguagem totalmente rebuscada, né? A palavrinha mágica aqui é o anticlericalismo, né, gente? O Crime do Padre Amaro é um livro anticlerical, né? Então, olha só, a letra E é aqui a correta, o anticlericalismo, a linguagem mordaz e o tom descritivo, ok? Oitava questão, ó. O crime do Padre Amaro pertence à fase dita realista de seu autor. Essa de Queiroz é reconhecido também como um romance de tese, tipo de narrativa em que se demonstra uma ideia, em geral, com a intenção crítica e reformadora. Tanto em vistas em essas determinações gerais, é correto afirmar que nesse romance, ó gente, falando do crime do Padre Amaro, né? Letra A. O foco expressivo se concentra na interioridade subjetiva das personagens? Não. As personagens do Eça de Queiroz não são personagens psicológicas, interiores.
elas são tipos, né? Então aqui está errado, ok? Letra B. As personagens se afastam da caracterização de características típicas? Não, acabei de falar. Os personagens do Eça de Queiroz no Crime do Padre Amaro são típicos, né? O interesse pela relação entre o homem e o meio amplia o espaço e as funções das descrições, tornando mais misteriosos e significativos. Olha, gente, essa alternativa C é boa, mas em relação ao texto, né? Realmente, né? Se eu colocasse o primo Basílio aqui, essa C seria certíssima, né? Mas, como está falando em relação ao texto, olha só a letra D. A personagem Padre Amaro incorpora a tese da herança psicossomática. O que é a relação psicossomática, gente? Relacionadas à emoção, a sentimento, a personalidade, questão fisiológica. Então, entre a C e a C até que seria boa, gente, mas entre a C e a D eu fico com a letra D de dado, ok, gente? Por causa da herança psicossomática, tá? Questão fisiológica. É tratado como patologia. Isso é patológico, é uma doença, né? É tratado mais como isso, ou seja, o Amaro é um rato de laboratório, uma cobaia, para que o Eça de Queiroz prove essa tendência relativa aí de patologia, tá ok, gente? Beleza? Ficamos com a alternativa D de dado. Nona questão. Considerando-se os cenários ou ambientes em que se passam os acontecimentos narrados em O Crime de Padre Amaro, é correto afirmar que eles, letra A, parecem distorcidos porque resulta da mistura de sonho e realidade? Não tem sonho e realidade aí, né? É tudo real, né? Realista, tá? Importa apenas a medida que ressoa no interior das personagens, não é só isso, não. O exterior também é muito mais forte, né? Representam alegoricamente o drama vivido pelos personagens Amaro e Amélia? Não, só isso. São, alegoricamente não pode ser, gente, mas objetivamente sim, olha só. São objetivamente descritos e neles cada personagem desempenha o seu papel. Exatamente. Alternativa D de dado. Determinismo, né? Meio, determinismo, meio, raça e momento histórico, ok? 10ª última questão da lista. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo relacionadas à obra O Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz. O filho de Amaro e de Amélia morre em circunstâncias obscuras nas mãos de Carlota, contratado por Amaro. Carlota, quem que era mesmo? Já tecedeira de anjos, então tá verdadeira essa. Amélia, exemplo de Luísa, de O Primo Basílio, é sob ótica realista uma vítima de sociedade. Sim, gente, Amélia é essa vítima da sociedade, né? Esquece a Luísa, mas olha só, a Amélia é essa vítima da sociedade, né? Porque a sociedade em si é uma sociedade hipócrita, ela comete um monte de erros, olha para os erros dos outros, mas não olha para si, né? Então ela é esse processo de ser uma personagem sobre a ótica realista de uma vítima dessa sociedade, ok? Outra, então, verdadeiro por enquanto. O romance, dentro dos princípios realistas, estuda a influência da burguesia na província da cidade de Leiria? Não da burguesia. Estuda a influência do alto clero, do baixo clero e do médio clero, né? Ok? Então, não é da burguesia, é do clero. Então, tá falsa essa. Outra afirmação. Como a fé é a base da ordem, fica evidente que o clero, representado por Amaro e pelo cônego Dias, é a única saída para um país decrépito e decadente? O Amaro e o cônego Dias são exemplos? Não são. Então está errada essa também. Então, por enquanto, verdadeiro, falso. 5ª. No final do romance, o conde de Ribamar, sob a estátua de Camões, orgulha-se das instituições e do clero português e do fato de Portugal causar inveja à Europa. Tá, né? A sequência correta tá verdadeira. Essa, né? Realmente, né? O conde Ribamar, debaixo da estátua de Camões, junto com o cônego Dias, o Padre Amaro, né? Ele vai falar aquele discurso dele. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, né? Olha que inveja Portugal, a Europa tem da gente, né? Tá? Então é verdadeiro isso aí realmente, no final do romance. Então nós ficamos com a letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok, moçadinha? Então resolvemos a lista do crime do Padre Amaro, ok? Não estou devendo exercício para vocês nenhum, então fechamos por aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Até logo, moçada!